Meus queridos, a paz do Senhor para todos, amém? Bom estarmos aqui pela primeira vez, conhecendo mais uma parte da noiva do Cordeiro, da igreja do Senhor Jesus. E eu quero dizer para os amados que de Brasília pode sair alguma coisa boa, porque eu também sou baiano, né? Eu sou ali de Irecê, no Nordeste, e moro em Brasília há apenas 7 anos. O Senhor nos levou para ali, e ali estamos para fazer a obra do Senhor. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor dessa igreja, pastor Paulo, a sua muito digna esposa, seus obreiros. Louvar a Deus pela vida do pastor Vicente, que nos indicou. Pastor Vicente é um amigo particular, irmão. Pensa num homem crente aí, pensa aí. Pensou? Multiplica por 10 agora, é o pastor Vicente. Pensa no homem de Deus, é o pastor Vicente. Eu louvo a Deus pela vida dele e por todos os amados irmãos nessa noite, amém? Meus queridos, sem demora, sem delonga, abram suas Bíblias no livro de Ezequiel. Hoje eu não vou estar pregando no tema, porque o Senhor me colocou uma palavra muito especial para essa noite. Sentado mesmo, pode ficar sentado. Ezequiel, capítulo de número 7 e o versículo de número 2. Ezequiel, capítulo de número 7 e o versículo de número 2. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Diz assim. Lá atrás, estão me ouvindo, irmão? A paz do Senhor para os irmãos lá atrás. Amém. Ó tu, filho do homem, assim diz o Senhor, Deus acerca de Israel: o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Repita assim comigo: o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Amém. Meus queridos, todos nós que aqui estamos e que temos um pouco de noção da palavra do Senhor, nós sabemos que a nossa passagem aqui na terra é fugaz, é efêmero. Estamos aqui apenas para um preparo para morar com Deus. E quando o Senhor Jesus Cristo estava conosco, ele, Atos 1:10 e João 14:1, ele se despede da multidão e se despede dos seus discípulos com a promessa de que ele voltaria novamente. E os discípulos curiosos começaram a indagar: mas Senhor, Mateus 24, quais serão os sinais do teu retorno? Fala detalhadamente para nós quais serão o sinal da tua vinda. Em outras palavras, nas entrelinhas, os discípulos estão dizendo: Senhor, deixa bem claro para que a gente não perca a nossa salvação. Quais serão os sinais? Escute bem o que eu tenho para te falar nesta noite. Jesus então vai falar de sinais morais, sinais espirituais, sinais religiosos, sinais do mundo, sinais em Israel, sinais no céu, sinais na terra. E o Senhor vai falar de muitos sinais que vatinaria a sua vinda. Sinais esses que nós devemos estar atentos a todos esses sinais, porque eles apontam para a vinda de Jesus. Por exemplo, eu separei aqui 5 sinais que o Senhor falou e que está de forma clara, evidente, patente, categórica aí no mundo. Primeiro sinal: a deformação do caráter do homem. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 adiante, o apóstolo Paulo disse assim, que nos últimos dias, nos últimos o que, igreja? Nos últimos dias viria tempos trabalhosos. Em outras traduções assim, viria tempos difíceis. Irmão, essa crise tu acha que é o quê? É a besta fera? É Satanás? É Lucifer? O diabo tem um controle de tudo? Não. Esta crise
É Deus, é o próprio Deus que colocou o mundo num funil, apertos e mais aperto, crise e mais crise, para cumprir a palavra. É como se o próprio Deus pegasse o mundo e colocasse dentro de um quarto sem porta e sem janela. Tu vai para a direita, não tem saída. Tu vai para a esquerda, pior ainda. Tu vai para os flancos, também não tem saída. E a saída está em cima. O próprio Deus fechou o cerco. Não é demônio, não é besta-fera, não é diabo. É o próprio Deus, irmão, que está arrochando os parafusos. É Deus para cumprir as suas palavras. E Paulo diz: nos últimos dias viria tempos trabalhosos. E aí vai falar sobre o homem, sobre o caráter do homem. Os homens vão se tornar arrogantes, presunçores, maldizentes, amante de si, amante do mundo mais do que amante de Deus, ingratos, infiéis, idólatras. E ele vai falar uma lista enorme de sinais dos últimos dias. A pergunta que eu faço é: dá para perceber que a gente está nos últimos dias? Dá para perceber que nós já estamos nos últimos instantes, na última folha, na última página dessa humanidade? Aí ele vem para os segundos sinais. 2 Pedro, capítulo 2, o versículo 1 adiante, Pedro vai falar de falsos profetas e de falsos mestres, e de homens que comercializariam a fé, de pessoas que negociariam a fé. E ele vai dizer que assim como houve nos tempos de Israel o falso profeta, nos últimos dias, nas últimas páginas, nos últimos instantes da humanidade, viria esses lobos. E a gente já está vendo aí, irmão, tá para fazer medo. Eu estava conversando hoje com o dono lá onde eu estou hospedado, e eu estava dizendo para ele: meu amigo, não dá para esperar nada do mundo, a coisa está feia. Isso aí, 1 João 5,19, jaz do maligno. Aí não tem nada de Deus, né? O trem está feio. Irmão, eu tenho 26 anos que sirvo a Deus, e 16 anos que viajo pelo Brasil, desde jovem, pregando a palavra do Senhor. E o que eu tenho visto por aí, irmão, eu estou dando medo, sabe, irmão? Tem lugares que eu estou pedindo, pelo amor de Deus, meu Deus do céu, não deixa eu voltar aqui mais. Porque as pessoas estão brincando com a fé. As pessoas estão barganhando com a fé. Lá, viajando por aí, você encontra a igreja nesses nomes. Olha para cá: Igreja Cuspe de Jesus, Igreja Cobra Maior engolindo a cobra menor, Igreja Pedaço do Calvário, Igreja Jesus Gostosinho e Cheiroso. Tá feio, um negócio esquisito. Aí você viaja por aí. Eu fui pregar esses dias num grande congresso da Igreja Batista, e o tema do congresso era uma frase de Chapolin: não contavam com a nossa astúcia. Era um congresso de jovens. Eu disse: irmão, a Bíblia, ela tem 31.173 versículos, 1.189 capítulos, e você não achou um texto bíblico para colocar numa festa da igreja, sabe? Não, pastor, é porque o jovem aprontou muito o ano passado, os jovens perderam a credibilidade. E aí, para a gente surpreender a igreja, eu falei assim: que tal a gente colocar, não contavam com a nossa astúcia? Sabe, eu falei: irmão, escuta, deixa eu te falar, você não está me entendendo. O senhor estuda? Eu estudo, pastor, faço faculdade. Pois bem, querido, a palavra astúcia é engano, é engodo, é ludíbrio. Em outras palavras, você está dizendo: não contava com Satanás na festa, porque ele é o único enganador, sabe? A gente está vendo coisas que a gente não acredita, irmão. Aliás, a gente até acredita porque os crentes não gostam de ler Bíblia. Os crentes, se eu perguntar aqui, quem já leu a Bíblia toda, é capaz de levantar 5, 6, 8 pessoas, porque os crentes não gostam de ler. Aí você vê as heresias. Fui pregar numa igreja esses dias, depois de Águas Lindas, o pastor Vicente sabe onde é, a cidade, Santa Lúcia, pastor Vicente. E no final o apóstolo falou que queria orar por mim. Eu falei: ore mesmo, irmão, porque é pedrada, a gente chega aí fora, é tanta coisa, ore mesmo, sabe? E ele falou assim: o senhor pode levantar a camisa? Posso. Pegou o óleo e colocou no meu umbigo. O senhor pode levantar as axilas? Como assim? As axilas? Mas eu não estou entendendo, apóstolo. O senhor vai orar por mim? Vou, pastor.
mas é porque Deus me revelou que tem demônio que se esconde nas partes do corpo. Tem demônio que se enterra dentro do útero, o outro vai para a próstata, o outro vai para dentro do ouvido, o outro entra dentro do olho, um entra no umbigo. Falei, meu pai apóstolo, tem um bem dentro do seu cérebro, comendo seu cérebro. Não tem condições dessa brincadeira, sabe? Você não acredita. Lugares onde você vai, você fala, Jesus, volta logo. Uma peça que entrou uma moto dentro da igreja, uma peça, uma moto dentro da igreja. Lutas de artes marciais na igreja, UFC, sabe, irmão? Nos últimos dias, Jesus falou assim: ó, muitos vão, 1 Timóteo 4:1, vão se apostatar da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. E é isso que a gente está vendo em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 4. Paulo diz para Timóteo que nos últimos dias muitos vão recusar dar ouvidos à verdade, muitos vão se entregar a fábulas, e alguns vão se fazer mestre por si próprio. E a gente está vendo isso se cumprindo a clara, e a igreja continua dormindo, a igreja continua brigando por cargo, brigando por título, a igreja continua ociosa. Sabe, irmãos, não é mais tempo para isso. A gente já está na última hora, a gente já está no último momento, no último segundo. Jesus falou: cuidado, cuidado que essas coisas vão vir. Modismos, ludismos, palhaçada, sabe, heresia, apostasia, sabe, que não dá para acreditar em umas coisas que a gente vê. Dia desse pregando na igreja Ebenezer, lá em Brasília, eu estou ajoelhado do lado, orando, e estou escutando no púlpito, irmão, um barulho assim, ó. Eu falei, meu Deus, que mistério diferente, eu nunca vi esse mistério. Aí eu, curioso, irmão, abri o olho. Quando eu abri o olho e olhei para o lado, o pastor presidente tomando chimarrão no púlpito. Glória, glória. Chimarrão no púlpito, achando que é a sala da casa dele. Coisa tá feia, negócio tá esquisito, e a gente não se deparou que isso é a volta de Cristo. Quer ver um outro sinal? A zombaria, escarnecedores. Em 2 Pedro capítulo 3, versículo 3, 4 e versículo 8 e 9, Pedro diz assim, ó, nos últimos dias viriam escarnecedores, dizendo assim, ó, onde está a promessa da vinda do Senhor? Desde que nossos pais dormiram no Senhor, todas as coisas permanecem como no princípio. Aí o versículo 8, amados, não ignoreis, um dia para Deus é como 1000 anos é como um dia. Ele não retarda a promessa, Ele está esperando você aceitar a Ele. Mas a gente vê pessoas escarnecendo, dizendo assim, ó, o meu bisavô morreu, minha avó morreu, meu pai morreu, e cadê esse Jesus? Cadê esse tal de arrebatamento? Cadê esse negócio dos crentes subir para o céu? Cadê esse negócio? Zombadores, pessoas zombando de uma promessa que quem fez foi aquele que não mente, nunca mentiu, o Senhor Jesus Cristo. Aí ele vai falar de todos esses sinais. Ele vai dizer em 2 Timóteo 3, versículo 5, que nos últimos dias muitos teriam aparência de piedade, afeição de piedade, mas negarão a fé. Hoje, irmão, está difícil você olhar para um crente pela aparência e dizer que ele é crente. Por quê? Porque a aparência diz que ele é crente, mas o coração é de demônio. A aparência diz que ele é pastor, mas o coração é de pilantra. Está cheio assim. A aparência é de pregador, é de profeta, mas o coração é de adúltero. A Bíblia diz em Tito 1,16: professam conhecer a Deus, mas negam com as suas obras. Filipenses capítulo 3, versículo 18 e 19 diz que muitos até chorando
são inimigos da cruz de Cristo, porque negam com as suas obras, a sua boca fala uma coisa que as suas práticas não condiz. E Cristo falou: nos últimos dias tudo isso vai acontecer. Mas escute, no capítulo 24, versículo 8, ele vai dizer que tudo que nós estamos vendo, todos os escândalos, tudo isso que a gente está vendo, é apenas o princípio das dores. É o princípio das dores. Por quê? Porque de vários exemplos, o Senhor contou 40 parábolas. Quantas parábolas? Dessas 40, 9 delas são escatológicas, ou seja, são parábolas que apontam para o futuro. E dentre essas 9, uma das parábolas que o Senhor falou, comparou, assimilou, fez analogia sobre a sua vinda, sobre o seu retorno, foi a parábola de uma mulher grávida. Em João 16, 21 e 22, ele diz que quando a mulher está para dar luz, ela sente dores. Romanos 8, versículo 22 diz que a terra está gemendo, a criação, a natureza e os homens estão gemendo, porque o mundo está em colapso, o mundo está em Babel, o mundo está como um carro sem freio descendo uma ladeira abaixo, o mundo está em uma bancarrota espiritual, moral, e a Bíblia diz que vem a tristeza, vem as dores, vem o gemido, mas logo depois vem a alegria. Mas Jesus comparando o arrebatamento como uma mulher que está para dar luz, ele vai deixar bem claro para nós que o que configura que a qualquer hora dessa ele volta é a intensidade da dor, é a intensidade dos sinais. Por exemplo, eu tenho dois lindos filhos, Gabriel e a Kathleen, e eu lembro que por 3 vezes eu levei a minha mulher no hospital durante o dia para dar luz, com sinais de dar luz, e não era alarme falso. Até que 3 horas da madrugada eu estava dormindo, e a minha esposa no pé da cama, né? Amor, e ela fazia isso aqui, ó. E eu falei: o que foi? Foi oi. Eu falei: agora, meu Deus do céu, pronto. Quando os sinais intensificou, quando o sinal ficou frequente, quando os sinais aumentou, aí a bolsa estourou. Deixa eu falar uma coisa para você. Todos os sinais que Jesus falou está intensificando. Orai, termino comando comindaragai. Todos os sinais que Jesus disse está frequente. A gente está vendo cada dia mais escândalo, roubalheira, imoralidade, prostituição. Cada dia mais o negócio está aumentando. Sabe o que é isso? Ele está chegando. Vai surpreender muitos crentes, porque ele está chegando. Os sinais estão ficando mais claros. Cada dia mais você está vendo o falso profeta aparecendo, o lobo. Você está vendo a coisa feia, o negócio ficando feio. Os crentes não gostam mais de estudo bíblico. Os crentes não vêm mais para oração. Os crentes não vigiam mais. E você está vendo que a coisa está cumprindo. Você está vendo que a coisa está apertando. Você está vendo que o negócio está chegando a hora. E ao invés da gente despertar, a gente piora. Aí Cristo vai nos dizer em Mateus 24, versículo 38, que como foram nos dias de Noé. Aí ele vai dizer como foram os dias de Noé: comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Essas 3 expressões estão falando de 3 coisas. Primeiro, está falando de prazer. Segundo, distração. Terceiro, ocupação. Em outras palavras, Cristo está dizendo assim, ó: como foi nos dias de Noé. Ele vai pegar essa geração distraída, vai pegar essa geração ocupada demais,
e vai pegar essa geração nos prazeres da carne. E quando você abrir os olhos para dizer: meu Deus, já foi, já ficou. Porque Cristo deixou bem claro os sinais. Ele disse: quando acontecer o aumento do amor, o esfriamento do amor, quando vocês virem o pecado se multiplicar, quando vocês virem falar de guerra, de rumores de guerra, de pai contra mãe, de filho contra pai, nora contra sogra, quando vocês virem o lugar santo sendo profanado, sabeis que eu estou às portas, sabeis que eu estou voltando. Eu fico vendo, irmão, a preocupação dos crentes com a sua salvação. Meu Deus, querido, Lucas 12, 19 e 20, está escrito assim. Jesus falou que um louco disse assim: ó, então direis a minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, come, bebe, regala e folga. Mas Deus disse: ô louco, e se hoje pedir a tua alma, que tu tens preparado? E para quem será? Mateus 16, 26 diz assim: que proveito tem o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? As pessoas acham que para morrer tem que estar em estado terminal de câncer. As pessoas pensam que para morrer tem que ter 99 anos. Não! Para morrer só precisa estar vivo. Ó, Mateus 27, 1: não presumas o dia de amanhã. Tiago 1,14: que é a vossa vida? Sois como uma neblina que por instante aparece e logo se dissipa. Salmo 144, 4: vocês é como o vento que passa e não volta mais. Isaías 45, 8 e 9: vocês é como a erva, cresce de manhã, seca à tarde e à noite murcha. Do que ele está falando? Ele está falando da brevidade da vida. Você pode não sentir uma dor na unha e amanhã ser teu velório. Eu tive um pai lá em Irecê, na minha terra, na Bahia. Meu pai nunca quis saber de igreja. Negócio do meu pai é trabalhar, trabalho, a vida dele. Eu fazia culto em casa para pegar ele pedia licença para fumar e saía. Eu ia ler a Bíblia para ele inventava que estava cansado e ia dormir. Um dia meu pai acorda urinando, infecção urinária, e faz careta na boca do vaso para urinar. Aí vai no médico. O médico passa, ainda lembra: Tretrex, amoxicilina e outro negócio. Tome durante 60 dias. Meu pai tomou e fazendo careta para urinar na boca do vaso, a mesma coisa. Aí voltou lá. O médico falou: você tomou todos os remédios? Eu tomei. Tudo certinho no horário certo? Sim, no horário certo. E não sarou sua infecção urinária? Não. Então vamos fazer uma biópsia para a gente ver se é algum cisto, ver se é alguma coisa, algum caroço, algum tumor, alguma coisa. Vamos fazer uma biópsia. Levou para Salvador, fez a biópsia, voltou com os exames. O médico falou assim: meu pai, o senhor tem quantos anos? Meu pai falou: 38 anos. Pensa no baiano do pé rachado, macho. Aqui sustenta até 3 mulheres, que dá conta que é macho. Ok, 38 anos. Eu quero dizer para o senhor, seu macho, que o senhor está com câncer de próstata avançado. Mas doutor, com 38 anos, que doença escolhe idade? Um negão assim, doença escolhe cor. O senhor está com câncer de próstata. E se o senhor não arrancar esse câncer, não sei nem quantos dias de vida o senhor tem. Então vamos arrancar. Arrancou a próstata. 2 meses depois, meu pai deu uma infecção generalizada. E eu enterrei ele com 38 anos. Não senti uma dor no dedo, porque o dia da manhã não pertence a gente. O dia da manhã só pertence a Deus. Todo dia carro estoura pneu, todo dia carro capota,
Todo dia pessoas morrem de choque elétrico, infarto, aneurisma, derrame. Todo dia alguém morre. Você está aqui, ouvindo a palavra. E Jesus disse, Lucas 10:16, Ele envia os 70 e diz assim, quem rejeita vocês, não rejeita vocês, rejeita a mim. E quem rejeita a mim, rejeita meu Pai que me enviou. Você está aqui ouvindo a palavra. João 8:47 diz que quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Quem rejeita não é de Deus. Jesus falou em Amós capítulo 8, versículo 11 ao 12, que virá dias que muitos buscarão a palavra e não encontrarão. Então hoje é necessário que hoje, agora, nesta noite, você tome uma decisão. Você não pode deixar para amanhã. Existem 5 tipos de decisões que eu não posso brincar. Quantos tipos, igreja? Primeiro, existem decisões que não podem de forma alguma ser protelada, postergada, procrastinada. O que é isso, pastor? Deixar para outro dia, adiar. Existem decisões que é para hoje, não é para amanhã. É para perdoar, eu perdoo hoje. É para melhorar, melhoro hoje. É para começar um processo de mudança, eu começo hoje. Não é amanhã, não é a semana que vem, não é o mês que vem, é hoje. Segundo, existem decisões, primeiro, que não podem ser adiadas. Segundo, existem decisões que não podem ser secundarizadas, terceirizadas, ou seja, deixar que o outro tome por mim. Não, se a minha mulher foi para a igreja eu vou, se minha mulher não for, não vou. Está colocando a decisão na mão da mulher. Não, se meu marido é crente eu vou, agora se meu marido não é crente, não, se tu for para oração eu vou, agora se tu não for, não vou. Não, se tu passar em casa eu vou, se tu não passar eu não vou. Colocando a responsabilidade no outro. Existem coisas que é entre você e Deus. É você e Deus, não é com a vizinha, não é com o marido, não é com a mulher, é você e Deus. Terceiro, existem decisões que não podem ser equivocada. Primeiro, não pode ser adiada. Segundo, não pode ser secundarizada. Terceiro, não podem ser equivocada. Você não pode errar. Tem coisa que tu tem que acertar, irmão. E vou falar uma coisa com todo respeito. Se já passou dos 40, não pode viver errando. Não pode, irmão. Ouça esse pastor. Passou dos 40, é metade da vida. Não pode. Casa, descasa, quebra a cara, quebra de novo, larga o emprego, vai para o emprego, sai do emprego, e aí bebe cachaça, volta para a cachaça, vai para a igreja, vai para a maconha, sai da maconha, volta para a igreja. Não pode viver assim. Não pode, está na metade da vida. Não pode brincar. É sério. Quarto, existem decisões que não podem ser momentâneas. Na raiva, vou matar, vou beber, vou encher a cara. Não pode. Para tomar uma decisão tem que parar, respira, pensa 1 milhão de vezes e depois faz. E quinto, existem decisões que eu não posso fazer pensando só no meu umbigo. Tem gente que não pensa na família, tem gente que não pensa na igreja, tem gente que não pensa nos filhos, só pensa no seu umbigo. Eu conheço gente assim. Eu conheço um homem lá em Brasília que um dia acordou e falou assim, disse assim na cabeça: eu estou cansado do trânsito de Brasília. Eu vou para dentro do mato, eu vou morar na roça. E aí nem consultou a esposa, pegou a casa, casarão, vendeu quase pela metade do preço. A casa valia quase 250 mil, entregou por 180, sei lá quando foi lá. Vendeu a casa, pegou a esposa, trancou a faculdade da esposa, trancou os estudos do menino e foi para a roça. Aí hoje, dia desse ele falou assim comigo: pastor Leonardo, a minha esposa acorda para mim, olhando para mim com cara de demônio. O que é que o senhor acha, pastor? Eu falei: o que é que eu acho? Retardado mental. O que é que eu acho? Você tomou a decisão pensando só em você. Você não pensou na família. Tem gente assim, irmão. Eu vou. Não, você tem família.
você tem uma mulher do seu lado, um marido do seu lado, um pastor que ora por você, uma igreja que te acolheu. Você não pode tomar decisões pensando só em você. A gente tem que parar e pensar na vida, porque a vida é passageira. E outra, deixa eu falar outra coisa para você. Escute. O preço para salvar você foi muito alto. Foi muito alto. Foram precisos 8 coisas para salvar a minha alma e a sua alma. Quantas coisas, igreja? Primeiro, para salvar você, João 1,14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Segundo, para salvar você, ele precisava ser crucificado. 1 Coríntios 2, versículo 2, Paulo diz: nada propus saber entre vós senão Jesus Cristo e esse crucificado. 3, ele precisava ressuscitar, porque se ele é crucificado e não ressuscita, era um Maomé, um Dalai Lama, um Hare Krishna, era apenas mais um dizendo que era Deus. Então ele ressuscita, e a Bíblia mostra isso. Romanos 4, 25, Efésios 4, 8, 1 Pedro 1, 3, Atos 17, 31. A Bíblia diz, Efésios 4, 8, que quando ele ressuscitou, levou cativo o cativeiro, deu dons ao homem. Atos 17, 31 diz que o Espírito ressuscitou a Jesus de Nazaré e determinou um dia que com juízo e justiça há de julgar todo homem na face da terra. Romanos 10, 9 diz: se com a tua boca confessar e no teu coração tu crê que ele ressuscitou, tu és salvo. Romanos 14, 8 e 9 diz: se vivemos para o Senhor, vivemos; se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que quer viva ou morra, ele ressuscitou para ser Senhor dos mortos e dos vivos. Romanos 4, 25 diz que ele foi entregue por nossas transgressões e ressuscitou para nossa justificação. Escute. Primeiro, ele encarna para salvar você. Segundo, é crucificado, apanha na cara, é jogado nas ruas pedregóis de Jerusalém, é cuspido na cara, apanha por amor a você. Terceiro, ele ressuscita para salvar você. Quarto, ele precisava ir para o céu para mostrar que de lá ele veio, como João 3,31 diz, que ele veio do céu, e quem vem do céu é maior do que todos. Então a Bíblia diz em Atos capítulo 1, versículo 10 e 11, que ele reúne os discípulos em Betânia. E a Bíblia diz que ele olha para os discípulos e dá um tchau, diz: olha, até breve, eu vou preparar lugar. E quando eu preparar lugar, Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 4, 16, 17, que o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, a ressoar da trombeta de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão, e nós que estivermos vivos seremos arrebatados. Então ele sobe, e a Bíblia diz que uma nuvem o encobre. Os discípulos começam a chorar com saudade do Senhor, e a Bíblia diz que 2 anjos descem e diz assim para os discípulos: varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que foi assunto sobre vós, da mesma maneira que vocês estão vendo ele subir, um dia, pode aguardar, eu não sei se dirigindo o carrão, no pé do fogão, na fila da lotérica, cultuando, orando, eu não sei, mas um dia, pode aguardar, ele retornará a esta terra. Escute. Primeiro, encarnou. Segundo, crucificado. Terceiro, ressuscitou. Quarto, foi ao céu. Aí a Bíblia diz assim. Quinto, Marcos 10, 46, que ele sendo Senhor, escute, dos céus e da terra, ele se fez servo por amor a vós. Sexto, a Bíblia diz, 2 Coríntios 8, versículo 9, que ele sendo dono do ouro e da prata, se fez pobre, para que por sua pobreza te tornasse salvo. Sétimo, a Bíblia diz em Gálatas 3, versículo 13, que ele sendo santo, ele se fez maldito, porque maldito todo que for pendurado no madeiro. 8, a Bíblia diz em Filipenses 2, versículo 5, que ele sendo Deus, o todo-poderoso Deus, o Yahvé, o Adonai, o Quíris, o El Shaddai, o Tsidekeno, a Bíblia diz que ele se fez homem e foi obediente até a morte. Hebreus 5, versículo 8 e 9, e morte de cruz.
8 coisas para salvar você. 8 coisas para salvar você. Por quê? Olhe para cá. Porque o inferno que ele fez, Mateus 25, 41, ele disse assim: eu fiz para o diabo e seus anjos, não é você, ok? E esse inferno que ele não fez para nós, Abacuque 3:2, não vem do Senhor dos Exércitos, 3:18, que as nações labutem para o fogo. Ezequiel 18:32, não tenho prazer na morte do ímpio, portanto convertei-vos. Provérbios 24, versículo 11, livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para o inferno. Esse inferno que ele não fez para você, presta atenção. Marcos 9, 44, 46 e 48. Mateus capítulo 8, versículo 12. Escute. Apocalipse 14, 11. 2 Tessalonicenses 1, 8 e 9. Salmos 9, 17. E 1 Coríntios, 1 Pedro 4, 17. Diz assim. Marcos 9, 46, 48. Diz que esse inferno é um lugar onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Apocalipse 14, 11 diz assim: a fumaça do tormento sobe pelos séculos do século, e não tem descanso nem de dia nem de noite quem entrar lá. Mateus 8, versículo 12 diz: é um lugar de choro, ai, ai, de trevas e de ranger de dentes. Salmos 9, 17, vão parar lá quem se esquecem de Deus. 2 Tessalonicenses 1, 8 e 9, vão parar lá quem não obedece ao Evangelho de Cristo. Uma vez que você entrou no inferno, você nunca mais sai de lá. Aqui tu passa por dívida, tu paga a dívida, nem que seja com 10 anos, 15 anos tu paga a dívida. Tu passa por doença, faz tratamento e sara. Tu passa por um monte de coisa aqui e tu consegue vencer. Mas uma vez que alguém pisou o pé no inferno, nunca mais sai de lá. Ô pastor, e se passar 1000 anos? 1000 anos eu se queimando, ai, 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 eu saio de lá? Não, vem mais 1000 anos para você se queimar. Ô pastor, e se eu passar 10.000 anos se queimando? Ui, 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 eu saio de lá? Não, vem mais 1 bilhão de anos para você se queimar. Ô pastor, e se eu tiver 1 bilhão de anos se queimando? Não, você nunca mais sairá de lá. Ah, estou combinado. Erika lá, eu show. Por isso que ele está fazendo de tudo para você acertar. É por isso que o Espírito trouxe essa mensagem para te alertar. Porque uma vez que você fechar seus olhos, Eclesiastes 12, 7 diz que morrendo o homem, o corpo vai para o pó, o espírito volta para Deus. Hebreus 9, 27 diz que morrendo o homem, está ordenado morrer uma vez só, parte para o juízo de Deus. Não tem purgatório, é mentira do Papa, do diabo, não tem, é juízo. Apocalipse capítulo 20, versículo 11, 12, 13, 14 e 15, João diz assim, ó: eu vi o trono branco e o que nele se assentava, de cuja presença fugia céus e terra, e não se achou lugar para eles. Eu vi os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Eu vi quando uma voz disse assim, ó: abra-se os livros e abra o livro da vida. Eu vi quando uma voz diz assim, ó: ô morte, devolve os mortos que aí estão. Tubarão, devolve os mortos que aí morreram. E a Bíblia diz assim: e foram julgados um por um, segundo o que estava escrito nos livros, e segundo o nome que estava no livro da vida. Aí o versículo 15 diz assim, ó: e se alguém não foi achado escrito o seu nome no livro da vida, foi lançado no lago de fogo que queima a eternidade inteira. Ô pastor, e lá no inferno
eu vou lembrar que eu estou no inferno? Vai. Mateus 10, versículo 28 diz que quem vai estar no inferno se queimando é a alma. A palavra alma, ela tem duas correntes doutrinárias. Primeiro, a palavra alma significa psique, mente, pensamento, emoções. Vai estar lá no inferno seu psique, a sua emoção. Você vai lembrar dos cultos, e ai, ai, vai lembrar da igreja, e ai, 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 vai lembrar que era presbítero, pastor, diácono, vai lembrar que cantava, vai lembrar que tomava santa ceia e gritando ai, ai, ai. E sabe quem serão seus vizinhos? Pomba gira, tranca-rua, Zé Pilintra, Lucifer, Satanás, besta fera, que vai ser os vizinhos de quem for para o inferno. Um lugar de grito, um lugar de pavor, o fogo não acaba, o bicho não morre, a pessoa rangendo os dentes, clamando, e Deus não vai ouvir. Aqui Deus perdoa, aqui Deus dá segunda chance. A Bíblia diz, 1 João 1,9, que se com a tua boca confessar e no teu coração tu creres, Ele perdoa teu pecado. A Bíblia diz em Provérbios 28:13, o que confessa e deixa alcança a misericórdia, mas o que encobre não prosperará. Aqui você peca, você erra, adultera, trapaceia, rouba e se colocar de joelho, Atos 3,19 diz que Ele te perdoa, a graça te perdoa. Mas depois que a trombeta tocar, depois que o Espírito subir, depois que a igreja subir, não haverá perdão para quem ficar. Está entendendo? Porque a coisa é séria. Está entendendo? Porque a gente tem que perseverar. Porque, irmão, Jesus prometeu que a nossa morada não é aqui. Mas os crentes se apegou com a terra, que não tem espírito que arranque ele. É crente brigando por casa, brigando por lote, brigando por dinheiro, posição, por título. É quem quer matar o outro. É um que fala, os crentes perturbados, meu Deus do céu. Porque quer a terra, está apaixonado pela terra. Quer construir um império na terra, quer ter nome na terra, fama, uma história na terra. E Ele prometeu, não é aqui o nosso lugar. E as pessoas brincam como se a graça fosse para sempre. E não é. Escute o que eu vou te falar para me encerrar. Escute isso. Tito 2:11, João 1:14-17, Romanos 5:20, Efésios 2:8, Atos 4:33, 2 Pedro 2, versículo 1, João 1:16, Hebreus 4:16, 2 Coríntios 12:9, 1 Pedro 4:16, Gálatas 5:4, Judas 1:4, 2 Coríntios 8:9. Diz o que, pastor? Diz assim: Tito 2:11, a graça se manifestou do céu, trazendo salvação para todos. A porta está aí. É só abraçar a porta. Está aberta. Ainda está aberta. Pode entrar que ainda está aberta. João 1:14, o verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito Filho de Deus, cheio de graça e verdade. A palavra graça é charis, favor imerecido, benefício do céu. Versículo 17 diz que a lei veio por Moisés, mas a graça veio por Jesus. Efésios 2, versículo 8 diz que pela graça é que somos salvos, mediante a fé. Romanos 5:20 diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Atos 4:33 diz que os discípulos davam testemunho da ressurreição de Cristo, e em todos eles havia uma abundante graça. João 1,16 diz que recebemos graça sobre graça. 2 Pedro 2, versículo 1, Pedro fala: graça e paz te sejam multiplicados. Efésios 4:7 diz que a graça foi dada a cada um mediante o dom de Cristo Jesus. Hebreus 4:16, acheguemo-nos com confiança junto ao trono da graça.
1 Pedro 4,10, servi uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons dispenseiros da graça. 2 Coríntios 12,9, o Senhor falou: Paulo, a minha graça te basta. 2 Timóteo 2, versículo 1, Paulo diz para Timóteo: fortalece-te na graça que é em Cristo Jesus. 2 Coríntios 8,9 diz que ele, sendo rico, a graça o fez pobre para salvar a gente e alcançar a gente. Tudo é graça. Lucas 2,52 diz que o menino Jesus crescia em estatura e graça perante Deus. Mas escute, a graça é tão boa que a gente chega a abusar da graça. A graça é tão gostosa que eu peco hoje, peco amanhã e só peço perdão. Erro de novo, peço perdão. Eu meto a cara, peço perdão. Eu roubo de novo e peço perdão. Eu lambuzo, peço perdão. E eu apronto e peço perdão. A gente abusa da graça, a gente bate na cara da graça, a gente zomba da graça. Mas escute isso. Escute. Hebreus 10, 29. Hebreus 12, 15, Hebreus 12, 28 e 29, Hebreus 13, versículo 9, Gálatas 1, 4 e 1 Pedro 5, 4 diz assim sobre a graça. Hebreus 10, 29, de quanto maior castigo vos cuidai, e será aquele que pisar o filho, aquele que profanar o sangue da aliança, e aquele que ultrajar o Espírito da graça que recebeu. Hebreus 12, 15 diz assim, ó: cuidado, não se prive da graça de Deus. O que é se privar da graça, pastor? O que é se privar? A porta está aberta, tu não entra. Jesus quer te usar, você não deixa. O Senhor tem chamado, você não ouve. O Senhor quer te perdoar, você não pede perdão. Deus tem uma vocação, você não aceita. Está se privando da graça. Hebreus 12, 28 e 29, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retém a graça, pela qual sirva a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque Deus é fogo consumidor. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Deus é bondade, mas Deus também é dureza. Hebreus capítulo 13, versículo 9 diz assim, ó: cuidado com doutrinas várias e estranhas, bom é guardar o coração na graça de Jesus. Gálatas 5, 4 diz assim, ó: muito se desligou de Cristo porque usou a graça para a libertinagem. 1 Pedro 5, 4 diz que muitos já não são de Cristo e a graça não está mais sobre ele. Deixa eu falar uma coisa para você. Hoje você erra, pode errar, faz o que você quiser na igreja. Se até quiser se sentir que é dono da igreja, fica à vontade. Eu conheço um lugar aí, São João da Aliança, que o vice-prefeito lá é dono da igreja. Adultério, safado, prostituta, é o dono da igreja. Porque ele deu piso, ele deu porcelanato, ele deu banheiro, é o safadão da igreja lá. Vai continuando, bagunça, fala o que quer, apronta, ninguém está vendo, ganha dinheiro, rouba, fala o que você quiser, adultera, apronta. Mas quando a trombeta tocar, quando o Senhor der uma ordem, escute. E eu falando, você acha que está longe, né? Eu vou provar para você, dentro da Bíblia, que Cristo está perto de voltar, muito mais do que você espera. Escute isso. Em 1 Reis, capítulo 22, o versículo 18 e 19, Micaías, há 1500 anos atrás, é chamado para profetizar. Micaías chega diante de Acabe e ele tem uma visão 1500 anos atrás. Olha a visão dele: eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem assentado à destra de Deus. Ele estava o que, igreja? Assentado. Agora vamos olhar na graça. 1500 anos depois de Micaías, Atos capítulo 7, versículo 57, Estevão está sendo apedrejado. Olha a visão que Estevão tem: eu vejo o céu aberto, a mesma coisa de Micaías, e eu vejo o Filho do Homem em pé diante do trono. Escute. Oh, alabacamantocô. Olhe para cá.
Se uma pessoa for na sua casa e ela não quiser sentar, ela está apressada. Se ela se assentar, pode fazer o chazinho, o cafezinho, acorde baiano, que o baiano gosta de fazer. Faça, ele não tem pressa, vem bater papo. Mas se a pessoa chegou na sua casa e não se assentou, ela está dizendo: eu tenho pressa, eu tenho que pagar uma dívida ali, eu tenho que ir ali, tenho que passar ali. Jesus não está mais sentado no trono, ele está de pé diante do trono, olhando para a terra, e parece que eu estou vendo, olhe para cá, uma miríades e miríades de anjos atrás dele, milhões e milhões de anjos, limpando as trombetas e dizendo assim: Senhor, é só mandar que a gente toca, é só dar a ordem que a gente toca. Quantos estão esperando Jesus voltar nesta noite? Levante a sua mão. Há uma coroa de glória. Oh, louvado seja Deus. Querido, quando Jesus voltar, vai acontecer 3 coisas. Primeiro, ele vai galardoar. Escute, vai valer a pena teu sofrimento, tua humilhação, matando um leão por dia para agradar a Deus, dando a cara por bater para agradar a Deus. A vida não é só sofrimento, a vida não é só prova. Olha o que Paulo fala que está esperando nós. Não, vou começar por Paulo, não, vou começar por João. Olha o que João fala, Apocalipse capítulo 2, versículo 7. O vencedor, olha, escute, o vencedor comerá da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Segura, segura. Capítulo 2, versículo 11. O vencedor não sofrerá dano da segunda morte. Capítulo 2, versículo 17. O vencedor dar-lhe-ei comer do maná escondido, bem como lhe darei uma pedra branca, e sobre esta pedra o seu nome escrito. 2:29. O vencedor, olha para cá, darei autoridade sobre as nações. 3, versículo 5. O vencedor vestirá de vestiduras brancas, professarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos que estão no céu. 3, versículo 12. O vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e já daí jamais sairá. 3, versículo 21. O vencedor se assentará do meu lado, ao meu lado. Apocalipse 21, versículo 7. O vencedor herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho eternamente. Oh, vale a pena adorar a Jesus, vale a pena ser crente. Oh, vale a pena adorar. Queridos, tem recompensa para você, varoa valorosa. Tem recompensa para você, varão guerreiro, lutador, que evangeliza, que fala de Jesus, que pensa em ganhar a alma. Você que se santifica, que jejuma, que ora, que faz propósito, faz campanha. Tem recompensa para você. Agora olhe para cá. Segura, segura. Agora, olha o que Paulo fala para nós. 2 Timóteo 4, versículo 8. Paulo diz assim, ó: desde agora a coroa da justiça me está aguardada, o qual o justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas todos que esperam a sua vinda. Olha o que Pedro falou, 1 Pedro 5, 4. E quando se manifestar o sumo pastor, receberei uma inacessível coroa de glória. Olha o que Tiago falou, Tiago 1, 12. Bem-aventurado é o varão que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida. Olha o que Paulo volta a falar, 1 Coríntios 9, 25. Muitos lutam para ter uma coroa corruptível, a minha coroa é incorruptível, ninguém toma, ninguém rouba. Agora presta, escute, escute, escute. Esta coroa tem alguém querendo tomar de você. Apocalipse 3, versículo 11 diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens,
para que ninguém tome sua coroa. Tem alguém interessado nessa coroa. É o prefeito, é o político, não, é o vizinho, é o macumbeiro. Não, é o diabo, Satanás. Ele quer roubar essa coroa antes que você morra. Ele quer tomar essa coroa. Ele vai para o inferno, ele não quer ir para o inferno só. Ele não quer se queimar a eternidade inteira só. Ele quer levar você. Um dia, eu já fui vice-pastor de igreja, já pastorei a igreja, já fui presidente de jovem, professor de escola dominical, superintendente de escola, um monte de trem. E um dia um jovem questionou, eu nunca esqueço, falou assim: ô pastor, choroso, por que o Satanás tem tanta raiva de mim? Eu não fiz nada com o diabo. Falei, como? Que o diabo tem tanta raiva de mim, pastor? Misericórdia, é tanto levando. Falei, por 3 razões. Fala, pastor. Falei, primeira razão, porque o lugar que ele perdeu, Isaías 14 e Lucas 10, 18, é o lugar que tu vai. Ele caiu do céu e tu vai para o céu. Segundo, sabe por que ele tem tanta raiva de você? Porque o infeliz pecou uma vez sozinha e nunca tem perdão. Tu erra todo dia, Jesus te perdoa. Todo dia tu erra, Jesus te perdoa. Terceiro, escuta, terceiro. Sabe por que o diabo tem tanta raiva de você? Porque ele não pode ferir Deus, ele não pode machucar Deus, ele não pode pegar Deus na porrada, ele não pode bater em Deus. Ele fala assim: vou bater no filho dele, vou magoar o filho dele, porque você é filho de Deus. Você é filho de Deus. E esse demônio está de olho na sua coroa, porque Jesus prometeu que ele viria breve, muito breve. Por exemplo, quando ele está no Monte das Oliveiras, Mateus 24, versículo 27, versículo 36, versículo 42, versículo 44 e versículo 46, Jesus falou assim: 27, como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, vai ser minha vinda num piscar de olho. 36, a respeito de dia e hora, ninguém sabe. 42, vigiai e orai, porque não sabeis a hora que virá o Senhor. 44, estáis apercebido, porque a hora que não cuidais o Filho do Homem virá. 46, bem-aventurado aquele que quando eu vier vos achar servindo assim perseverante. Aí o que acontece? O diabo sabe que esse Jesus a qualquer hora pode voltar. Então ele não descansa. Você está dormindo, ele está lá: hoje eu atanaso ela, hoje eu estresso ela, hoje eu tiro ela da paz, hoje eu mato ela, hoje eu deixo ela doidinha para ela perder a comunhão, para ela xingar. Para quê? Para tu perder a coroa. Tu está na igreja cultuando, o Satanás está lá: hoje eu vou fazer o marido beber, hoje o filho vai para as drogas. Para quê? Para você perder a comunhão. E tem coisa que a gente fala não é diabo, e é diabo. Porque o nosso adversário não é fácil lutar contra ele, porque ele tem 1001 cara. Ele se transforma no que você menos imagina. Por exemplo, vamos para a Bíblia? Vamos para a Bíblia? Vamos. Em Gênesis 3 ele era o quê? Diga-se uma cobra. Só que em Apocalipse 22 ele já é dragão. E aí? Ainda fala antiga serpente. E Lucas 10, 18 fala assim: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Já é relâmpago. João 14, 30, Jesus chama ele do príncipe do mundo. Já viu um príncipe do mundo, e aí? Isaías 27 chama de alligator. E agora? Marcos 3, 27 chama ele do valente que precisa ser amarrado. E agora? 2 Coríntios 11, 14 chama ele de anjo de luz. 1 Pedro 5, 8 chama ele de leão. E aí? Como é que tu acha ele? Dá para achar ele? Dá para identificar ele? É por isso que crente tem que ter a vida no altar. Por isso que crente tem que ter vida de oração. Porque diante dos olhos de fogo de Jeová nada fica confundido. Ele é o único que vai mostrar. Ele é o único que vai revelar. Então, primeiro ele vai vir galardoar. Segundo, ele vai vir para julgar o mundo. Romanos 14, 12 fala assim, e cada um dará conta de si mesmo a Deus. Você não vai dar conta pela sua mulher, você não vai dar conta pelo seu filho, você não vai dar conta pelo seu marido, você não vai dar conta pelo pastor Paulo, você não, irmão, eu não sei porque os crentes linguarudos ficam falando na vida de todo mundo. Você não vai dar conta de ninguém. Uns crentes com a língua da besta fera e fala do pastor, fala do orário, fala do pregador, fala do tocador, fala do... Você não vai dar conta de ninguém. Atos 17, 31 diz que ele determinou um dia para julgar um por um. Lucas 11, versículo 51, desde o sangue de Abel, Gênesis 4, até o sangue de Zacarias, Lucas 2, toda geração vai prestar conta um por um.
1 Pedro 4,17 diz: o julgamento vai começar pela casa de Deus, vai passar aqui pelo altar primeiro. Ele vai vir para julgar. Aí você vai se lembrar, sabe de quê? Dos ensinamentos do pastor, dos ensinamentos da sua mãe. Vai se lembrar da Bíblia, vai se lembrar de tanto conselho. Um dia alguém orando falou: Deus, onde estão os corações mais duros do mundo? Deus falou: me responda você. Ele falou: Senhor, o coração mais duro está na política. Rouba lá? Está não. Senhor, os corações mais duros do mundo, assim, onde é que está? Na prostituição, vende teu corpo, também está não. Senhor, já está nas drogas, também está não. Ué, Senhor, onde é que os corações mais duros do mundo? Ele falou: na igreja, na minha casa. Eles ouvem todo dia que não deve mentir e mente. Ouvem todos os dias, aprendem nos estudos que não deve roubar e rouba. Ouve que não deve odiar e odeiam. É lá que estão os corações mais duros do mundo. Na minha casa, no meu altar, na minha casa, na minha Betel. O julgamento vai começar por aqui. E a gente não sabe quando. Pode ser hoje de madrugada, pode ser na segunda-feira, pode ser numa tarde quente, encalorada. A trombeta toca e agora? E agora? Fica de pé em nome de Jesus, fica de pé. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Queridos, o Papa Francisco, olha para cá, fez uma missa em Roma, na Praça de São Pedro. E a missa era pedindo paz na terra. Está no YouTube, no Google, olha lá. Sou filho do Satanás para estar mentindo não. No final da missa ele pega uma pomba e fala, uma pomba branca, beija a pomba e fala: paz sobre o mundo. E solta uma pomba. Olha lá depois no Google. Quando ele solta a pomba, uma gaivota do nada, diante de 22 mil pessoas assistindo, ataca a pomba e mata ela no meio do ar. Sabe o que é aquilo? Deus está dizendo: não haverá paz, eu estou voltando. Aleluia. A Noruega, desde 2008, construiu uma arca, chamada Arca do Fim do Mundo, e enterrou 200 metros debaixo do gelo, e abrigou 200 milhões de semente, tomate, maracujá, banana, laranja, tudo que é semente. Por quê? Porque eles estão dizendo: vai ter um cataclisma tão grande que a natureza não vai resistir. E eu não sei quando será, mas vai ter. Os passos é para uma catástrofe no mundo. Na cidade de Itaguaí, Rio de Janeiro, nasceu uma criancinha com as mãos coladas. O médico separou a mão e havia um nome na palma da mão, e o nome era: eu estou voltando. No outro dia a criança morreu. A NASA agora filmou o Sol com um mega telescópio e viu um movimento estranho, explosão anormal. E a NASA disse: prepara a Terra, o Sol está despertando. É uma profecia de Isaías 30, 21. Vou aquecer 7 vezes mais o Sol. Já está na Bíblia. Tudo já está se encaixando. Agora está tendo um complô de tentar sabotar o arrebatamento com um projeto chamado Projeto Blue Beam. O que é isso? Estão querendo criar imagens de holograma de Jesus no céu, para dizer: ó, já voltou, os crentes retardados, já voltou lá e lá, e depois apaga. E com barulho de céu, através de ondas de rádio, para sabotar o arrebatamento, para enganar o povo. Tudo já está se encaixando para começar uma eternidade. E os crentes estão, sabe como? Brigando. Tem igreja que eu prego, o pastor me corrigindo: o senhor falou mé, não é mé, é mim. Cuidado com o emprego do verbo. Eu falei: irmão, eu preguei 1h30, o senhor só viu essa palavra mé? Briga, contenda, rivalidade, aquele trem. Os crentes esqueceu que Jesus está. Antigamente, há 30 anos atrás, 30 anos atrás, pregar sobre arrebatamento era chororô na igreja, irmão. Eu sou do antigo. Pegava fogo. Hoje tu fala: Jesus está voltando. Não tem o pudor, o temor, a fome, a sede. Eu lembro, irmão, a minha mãe
De manhã cedo, fazendo um cafezinho para meu pai capinar roça, feijão. E a minha mãe amanhecia o dia cantando, louvando. De repente vai surgir uma notícia que o povo... Canta. É nós. Meu Deus. É nós, irmão, é nós. Oh, adora. Oh, recebe, Jesus. Oxalá que o arrebatamento fosse agora. Oxalá que o descanso eterno, a vida eterna viesse para nós agora. Oxalá que a igreja se encontrasse com o mestre nesta noite. Escute, enquanto alguém prepara um louvor para louvar a Deus nessa noite, eu quero saber onde é que está você que quer entregar sua alma para Jesus nesta noite. Você que ouviu a palavra e diz: pastor, não vou para o inferno. Ele vai sozinho, o diabo, não vou. Pastor, eu não vou perder minha vida eterna. Onde está você, afastado, desviado? Jesus nunca se esqueceu de você. Jesus nunca, você é um lembrete de Deus. Toda vez que Deus olha para você, lembra dele próprio, porque tu é a imagem dele. Não tem como Deus esquecer você. E um dia esse próprio Deus, olha para cá antes de você responder essa minha pergunta. Marcos 8, 38, Mateus 10, 32, 33 e Isaías 63, versículo 1, diz assim, Marcos 8, 38, qualquer que se envergonhar de mim, eu me envergonharei de você no arrebatamento. Mateus 10, 32, 33, aquele que me confessar diante dos homens, eu vou confessar diante dos anjos e do meu Pai que está no céu. O seu sim para Deus é o sim que você vai receber no céu. O seu não para Deus é o não que você vai ter no arrebatamento. Onde está a primeira alma, a primeira vida que quer entregar a sua vida a Cristo? Pode louvar a Deus, louva. Fecha os teus olhos, você que está esperando Jesus, você que serve a Cristo, já entregou sua alma para Jesus, já busca a presença do Senhor, adora Ele, faz a obra dEle. Então você fecha seus olhos, adora Jesus. E essa pessoa que não entregou sua alma a Jesus, ela vai ter a oportunidade nesta noite de pensar a respeito da salvação, de pensar a respeito da vida eterna, que pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser de madrugada. Isso, coloque a mão no seu coração. Escute. No município de Cafarnaum, escute, havia uma moradia. Se o dono não era um ser comum, alguém famoso ali residia. Onde está quando você? Venha. O dono não estava. Não sou eu que estou esperando, é Jesus. Venha. A casa era tão Vem. vazia. O diabo não quer perder você. Mas o dono, o diabo quer levar você junto para o inferno, mas não vai. Não vai. Multidão ali. Use seu livre-arbítrio, venha. Rasga o obstáculo, venha. Oh, fecha os olhos. Adora Jesus. Pense no céu agora, pense na glória. Pensa no arrebatamento, pensa em tudo que tu vai receber. Tudo que você passou na terra, pensa aí agora. Até pelo telhado. A casa pode ter celebridade, mas se esse dono não tiver, não tem vitória e nem milagre. A casa pode ser uma catedral, mas se o dono não tiver, não acontece sobrenatural. O dono da casa está neste lugar. O dono desta casa começou a curar. O dono dessa casa derrama poder e unção pra nos encher. O dono desta casa perdoa pecados, te batiza com fogo enquanto é glorificado. O dono dessa casa se chama Jesus e pagou tudo na cruz. Fica Jesus, se senta em casa, sua presença é a mais esperada. Fica Jesus, fica à vontade, vem efetuar aqui mais um milagre. Aleluia. Ele veio fazer milagre nesta noite.
Convide a Ele para ficar na sua vida, igreja. Aleluia. A casa pode ter celebridade, mas se esse dono não tiver, não tem vitória nem milagre. a casa pode ser uma catedral, mas se Jesus não acontece o sobrenatural. O dono da casa está neste lugar. O dono desta casa começou a curar. O dono dessa casa derrama e unção pra nos encher. O dono dessa casa perdoa pecados, te batiza com fogo enquanto Ele é glorificado. O dono desta casa se chama e pagou tudo na cruz. Fica Jesus. Convide a Ele para ficar nesta noite nas nossas vidas. Diga a Ele para se sentir em casa para operar milagres. Vem efetuar aqui mais um milagre. Aleluia. Tu és bem-vindo, ó Senhor. A tua presença é a mais esperada neste lugar. Vem efetuar milagre nas nossas vidas. Aleluia. Fica, Jesus. Seja bem-vindo. Faça morada em nós. Fica, Jesus.